Quando ele falou para Daniel: Daniel, sabe por que eu vim? Olha, porque foi ouvida as tuas orações. Eu ouvi a tua petição. Ana, eu ouvi a tua petição. Por isso aí a promessa. Deus, quando promete, Ele não falha. Amém, meu Deus? Vamos orar, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Eis aí o teu filho, Senhor. Pai querido, opera, Pai, na vida dele nessa noite, Pai. Na vida de cada um de nós, Pai. Faz a tua vontade, Senhor. Que não seja dele, Pai, mas que seja de tu, Pai. A tua palavra, Pai, para que nós vimos, Pai, ouvindo o teu servo, Pai, que sai da tua boca, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por isso já te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eis o teu filho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos alegres, felizes nessa noite. Já sentimos a presença do Senhor aqui no nosso meio, através dos louvores. Mas nós vamos agora entrar na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com a igreja algo que Deus trouxe ao meu coração. Ainda de pé, igreja, abre suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 17. São apenas 3 versículos, 45, 46 e 47. Glória a Deus, aleluia. Louvado e bendito seja o teu santo nome, igreja. 1 Samuel 17, versículo 45 até 47. Amém? Todos encontraram? Digam amém? Amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Amém. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida. Eu creio que todo mundo aqui já leu essa passagem, a história de Davi. Se a igreja não conhece a fundo a história de Davi, com certeza já ouviu falar na batalha que ele teve com o gigante. E nessa passagem, igreja, eu consigo ver duas situações bem diferentes uma da outra, pastor Marcos, pastor Beth, né? Vejo duas situações diferentes. E que situação é essa, irmão Roger? Eu vou dizer para vocês. Uma delas é a do crente fiel a Deus, aquele crente que ora, que jejua, que consagra, aquele crente que é crente de verdade mesmo, que é sensível à voz do Espírito Santo. E esse crente era Davi. Na ocasião ainda não era rei, apenas um adolescente, pastor de ovelhas. E a outra situação é exatamente o contrário. É a situação daquele crente que está totalmente fora da presença do Senhor, está totalmente longe dos propósitos de Deus, fazendo exatamente aquilo que ele acha que tem que fazer, andando segundo o seu livre-arbítrio. Mas o que entristece é que não era um crente, mas era uma nação inteira, era um exército. O exército de Israel estava totalmente à mercê dos filisteus. Irmão, se nós analisarmos na Bíblia, não precisa nem ser a Bíblia inteira. Só no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós vamos encontrar diversas situações onde o povo de Israel se viu numa situação difícil, sendo perseguido por diversas nações, escravizados. Mas por que isso aconteceu, pastor? O povo de Israel era um povo ao qual o Senhor escolheu a dedo para fazer grandes maravilhas no meio do povo, para abençoar de uma maneira sobrenatural. E ele abençoou. O povo de Israel era um povo extremamente abençoado por Deus, mas infelizmente era um povo rebelde, era um povo desobediente muitas das vezes. E muitas das vezes, assim como acontece nos dias de hoje, era um povo que buscava o Senhor apenas no momento de dificuldade, no momento do aperto. E quando a bênção vinha, ele fazia como muitos crentes hoje em dia, e eu posso dizer que eu sou uma prova viva disso, porque muitas vezes eu fiz isso.
busquei ao Senhor, lutei por uma bênção. Quando a bênção veio, eu coloquei a bênção debaixo do braço, falei, Deus, muito obrigado, até qualquer dia, e virei as costas. E é isso que o povo de Israel fazia muitas das vezes. Irmãos, a palavra nos diz lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 40, que o povo de Israel passou 430 anos escravos no Egito. 430 anos. Glória a Deus. Irmãos, foi difícil, porque durante mais de 4 séculos eles estavam servindo a uma nação estrangeira sem direito a nada. Ou melhor, eles tinham direito a trabalhar dia e noite, de sol a sol, levando chibatada. Eles não tinham direito a sonhos, a projetos, a nada. Eles foram... Isso lhe foi legal. E o que é pior, irmãos, que naquela época, durante 430 anos, o Senhor completamente calado para aquele povo. Nos dias de hoje, irmãos, quando nós passamos uma prova, seja ela qual for, nós escutamos muito o chamado silêncio de Deus, né? Quantas vezes nós saímos da nossa casa para vir aqui para a igreja, nosso coração está arrebentado, está destroçado, queremos vir na igreja, ouvir algo da parte do Senhor, e muitas vezes Deus não fala conosco. E nós voltamos para nossas casas frustrados. Eu creio que muita gente já passou por isso. Eu já passei por isso. O silêncio de Deus dói. Mas, analisando friamente, será que Deus ele está completamente em silêncio para nós, pastores? Eu acredito que não. Mas por que, irmão Roger? Eu vou dizer para vocês. O Senhor, quando Ele quer falar conosco, existem várias maneiras dele falar conosco. Não significa necessariamente Ele levantar um vaso para ir até nós e falar, homem, Deus manda te dizer. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, em qualquer outro lugar, que Deus levanta alguém para vir até nós e entregar algo da parte dele, é muito bom. O nosso coração se enche de alegria. Mas existem outras maneiras de Deus falar conosco, que não seja necessariamente levantar um profeta e falar conosco. E que maneiras seriam essas? Eu explico. Um exemplo, as irmãs, por exemplo, que não trabalham, que são donas de casa, de repente está lá no dia a dia, passando um pano na casa, lavando uma roupa, enfim. Aí ela liga o rádio, teu irmãozinho está pregando lá no rádio. Deus está falando com você. Acaba a pregação, começa a tocar um louvor, e aí você começa a meditar naquele louvor, e tudo que está sendo dito naquele louvor, aquelas palavras entram no teu coração, e você começa a pensar, puxa, esse cantor, esse levita, ele está louvando tudo aquilo que eu estou passando hoje, e aquilo entra dentro de você, e de repente você do nada começa a chorar. Mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, porque vem na sua mente, puxa, Deus deu vitória para ele vai dar para mim também. De repente você está andando na rua, vem um jovem, te entrega um folheto da palavra de Deus, Deus está falando com você naquele folheto. Aleluia! E o principal, o mais importante, você está na tua casa, você abre a Bíblia e começa a ler, Deus está falando com você. Aliás, essa é a maior de todas as profecias do Senhor. Aqui não tem como errar. Aleluia! Só que naquela época, igreja, na época do cativeiro, não tinha isso. Não tinha a programação no rádio, não tinha o irmão entregando folheto na rua, não tinha a Bíblia para eles lerem. Estava completamente à sua mercê. 430 anos. E aí até que chegou um dia que Deus, na sua infinita misericórdia, ele levantou Moisés. Depois de 430 anos, o clamor daquele povo chegou até Deus, e Deus levantou a Moisés. Eu não vou entrar na história de Moisés, né? O tempo não nos permite, mas eu creio que a igreja já conhece a história. Enfim, Deus levantou a Moisés, e Deus mandou que Moisés fosse até o faraó dizendo, olha, o nosso Deus manda que você nos liberte. E faraó, eu não conheço teu Deus. Da mesma maneira que Deus mandava Moisés até faraó, o próprio Deus endurecia o coração do faraó. Mas por quê? Porque Deus queria mostrar a glória dele. E aí ficou aquela queda de braço, liberta, não liberta, liberta, não liberta. E aí Deus começou a mandar pragas no Egito. Vem praga das rãs, moscas, piolhos, as águas que se transformaram em sangue. E como dizem por aí, o golpe de misericórdia, a morte de todos os primogênitos do Egito. Em todas as casas que não houvesse sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o primogênito daquela família era morto, morria, começando pelo filho de Faraó. Vocês imaginam, igreja, uma nação inteira
Em cada casa se ouvia uma mãe desesperada chorando, um pai chorando porque perdeu o filho. E aí o faraó não teve forma, olha, não dá, a gente não pode com esse povo, manda embora. E a Bíblia diz que os egípcios praticamente escorraçaram eles de lá, falaram, vai embora todo mundo daqui. E aí o povo se alegrou, 430 anos no cativeiro, e finalmente chegou a nossa libertação. E aí eu posso imaginar o povo, glória a Deus, aleluia, Jesus, muito obrigado. E Deus finalmente ouviu a nossa oração e tirou o povo do cativeiro. Só que Jesus tirou o povo do cativeiro e mandou para o deserto. Como é que faz? Fala, Jesus, me tira de uma prova e me coloca em outra. Difícil, né? Irmãos, a Bíblia diz que o povo passou 40 anos peregrinando no deserto. É muito tempo, né? Irmãos, eu sou um cara assim meio curioso e eu gosto muito de assistir certos documentários. E eu já tive a oportunidade de assistir um documentário sobre o deserto do Saara. Irmãos, a vida naquele lugar é terrível. Vocês têm ideia do que é você estar num lugar onde durante o dia a temperatura bate na casa de 50 graus e à noite, ao contrário, a temperatura despenca para 0 graus? É terrível, né? Aqui em São Paulo, quando no verão chega aí 30, 35 graus, já é um tormento na igreja. Sangue de Jesus tem poder, é muito ruim. A gente não consegue se alimentar direito. Para dormir é um tormento, se liga o ventilador, não dá conta. É muito difícil. Agora, imagina 50 graus. E à noite, de repente, despenca a temperatura para 0 graus. Mas, igreja, o que eu aprendo com isso? Deus, quando Ele nos concede uma bênção, Ele já está olhando lá na frente, porque Ele sabe exatamente qual a consequência que essa bênção vai te trazer. Ele não te dá uma bênção para você se alegrar aqui agora, nesse exato momento, não. Ele te dá uma bênção para ela durar por muito e muito tempo. A Bíblia nos diz, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, diz: aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não escutou, e aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Se vocês olharem aí em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 21, a palavra de Deus nos diz que durante o dia, uma nuvem cobria toda aquela congregação. Eu creio que ali foi inventado o primeiro ar-condicionado, pastor. Todo mundo bem refrigerado, fresquinho, e à noite uma coluna de fogo se colocava no meio do povo e ia guiando eles no deserto. Ou seja, ninguém passava calor, ninguém passava frio, e durante 40 anos as roupas não rasgavam, o sapato não perdia. Tamanho era o cuidado de Deus. Deus cuidava nos mínimos detalhes, não faltava nada para o povo. Só que muitas vezes, infelizmente, mesmo Deus nos abençoando, na primeira dificuldade já vem a murmuração. Aí você pode dizer, Roger, mas é fácil para você falar que na primeira dificuldade eu vou murmurar porque você não sabe o que eu passo. Realmente, igreja, eu não faço ideia de como é a vida de vocês durante o dia, como vocês não fazem ideia como é a minha vida. Eu posso dizer uma coisa para vocês, na autoridade do Espírito Santo de Deus, esse ano que passou foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano terrível, que se eu pudesse eu apagava da minha mente, porque eu passei muitas coisas ruins. Mas em meio a tanta dificuldade, Deus Ele sempre me deu um escape. E olha eu aqui onde eu estou. Eu não voltei atrás. Mas não para minha glória, para a glória do Senhor, porque foi Ele que me sustentou. Porque na minha força eu não resistiria. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o povo se alegrou, 430 anos de cativeiro ficou para trás, mas ele começou a vir dificuldade no deserto. A primeira delas qual foi? O próprio Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó reuniu seu exército e começou a perseguir o povo no deserto até que alcançou. E o povo não tinha para onde correr. Na frente o mar, atrás o exército. E Deus operou um grande milagre. Deus disse a Moisés: Moisés, toca aí nesse mar. Moisés tocou com o cajado que ele tinha nas mãos. O mar se abriu, o povo passou dando glória a Deus. Miriam e as mulheres começaram a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E os egípcios que foram lá atrás, quando eles entraram no mar, quando o último israelita passou, Deus fechou as águas e todos morreram afogados. Um livramento incrível, irmãos. Era um motivo mais que suficiente para esse povo ser fiel a Deus. Só que mais uma vez o povo começa a reclamar porque não tinha comida no deserto.
E aí Moisés, pô, lá no Egito tinha pepino, tinha cebola, tinha tudo, e aqui a gente não tem nada. Bom, tem misericórdia, passaram 430 anos no Egito, escravo, levando chibatada, sendo tratado como animais, e está com saudade de pepino e cebola que comeu na escravidão. O Senhor de Jesus tem poder. Nosso Deus é poderoso, e Deus falou assim: tá bom, eu vou mandar carne para o povo. Deus mandou, mas deu uma ordem, dizendo: olha, cada um aí, durante o dia, só colhe aquilo que consegue comer, não deixa nada para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou prover, mas o povo não dá comida. Ia lá, como diz o ditado, olho grande, né? Estava comendo, mas olhando na panela para ver se ia sobrar alguma coisa para o dia seguinte. No dia seguinte vai procurar, a Bíblia disse que criou bicho, o maná criou bicho. E Deus falou ali: no último dia da semana vocês colhem em dobro, porque no sétimo dia não vai ter, no sétimo dia é de descanso. Mas o povo mais uma vez não deu ouvido. E no sétimo dia estava lá o povo procurando e não tinha. Depois começa a reclamar porque não tinha água, e Deus proveu. Irmãos, o povinho difícil, Deus abençoando, mostrando a sua glória, e o povo murmurando. A Bíblia diz, irmãos, que durante 40 anos esse povo peregrinou no deserto. 40 anos. E eu creio que não era bem esse plano que Deus tinha para o povo. Mas devido à sua rebeldia, o povo ficou ali, peregrinando durante 40 anos. E a Bíblia nos diz que apenas dois, Josué e Caleb, entram na terra prometida. Por quê, irmão? Porque onde Deus habita, não entra pecado, não entra fofoca, não entra disse-me-disse, não entra contenda, não entra crente rebelde. Junto ao Senhor só entra aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não entra de qualquer jeito na presença do Senhor. Oh, aleluia! Posso ouvir glória a Deus, igreja? Amém. Aleluia! E aí, irmãos, anos, séculos mais tarde se passaram, e novamente o povo de Israel numa situação difícil. Dessa vez, os filisteus se levantaram contra Israel. E nesse período, irmãos, o povo de Israel estava sendo governado por um rei Saul. E analisando a Bíblia, eu creio que Saul é a maior prova do que acontece quando nós insistimos tanto a Deus por uma bênção, mais tanto, que de tanto insistirmos a bênção acaba vindo antes da hora. Esse era o rei Saul. Irmãos, eu creio que Deus ele já tinha gerado no seu coração o desejo de conceder um rei para aquela nação. Mas talvez o povo tinha que esperar um pouco mais. Mas de tanto insistir, Deus levantou Saul. E mesmo assim, Deus procurou aquele que tinha de melhor na nação. Porque a Bíblia diz que Saul era um homem que ele se destacava dentre todos, dos ombros para cima. E Deus disse ao profeta Samuel: esse é o homem que vai governar a minha nação. E no começo do seu reinado, ele até que foi bem. Venceu uma nação aqui, outra ali. Só que de repente, no meio do caminho, aconteceu uma coisa terrível com o rei Saul. Ele infelizmente deixou que uma palavrinha pequenininha entrasse no coração dele de uma forma negativa. Que palavra é essa, irmão Roger? Eu faço, eu conquisto, eu isso, eu aquilo. Irmãos, nessa noite Deus manda te dizer, em nome do Senhor Jesus, arranca de uma vez essa palavra eu do teu coração e substitui essa palavra por ele. Porque do Senhor é a glória, é a honra, a majestade, o poder e o domínio. Nós não somos nada. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. E diz também que Deus, olhando do céu aqui para a terra, Ele não viu um justo sequer. Nós não somos merecedores. Nós somos apenas instrumentos para ser usado à vontade do Senhor. Mas Saul, infelizmente, ele entrou por esse caminho. Um colega de trabalho, ele diz uma frase que eu acho bem interessante, que ele diz assim: quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê poderes a essa pessoa, que aí você vai saber quem é ela. E foi o que aconteceu com Saul. Tomou conta de Saul a soberba, a arrogância, a prepotência. Saul, ele fez tantas coisas erradas, ele foi tão desobediente a Deus, que aí Samuel mesmo, no capítulo 16, no versículo 1, o próprio Deus disse ao profeta Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? Agora analisa aí, igreja, o que esse homem deve ter feito de errado para o próprio Deus o rejeitar? Deve ser terrível, né? Você ser rejeitado por Deus. O próprio Deus virou as costas.